E em Efésios ele fala assim, olha, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, irmãos. Eu gosto muito desse item, a espada. Como eu já falei, irmãos, a espada para um guerreiro romano era talvez a parte mais importante, uma das partes mais importantes, que com ela ele podia tanto se defender, se ele fosse bem habilidoso, se ele fosse bem treinado, ele podia sim usar a espada para se defender e ao mesmo tempo atacar o inimigo. E a gente vê que exatamente dessa forma eles eram treinados. Diferentemente dos outros 5 itens da armadura, que são peças exclusivamente de defesa: o capacete, o escudo, a couraça, de defesa. Essa é diferente. Por que uma arma de ataque teria sido citada pelo apóstolo Paulo na armadura do crente? Por quê? Ele citaria uma arma de ataque, sendo que o cristão, na verdade, ele não vai atacar ninguém, ele vai amar, ele vai ajudar, ele nunca vai fazer coisas ruins para os outros, mas ele colocou como importante. O que um cristão deve fazer com essa arma do Espírito que Deus pede para a gente usar? Bom, a espada romana. Era usada, pode colocar a imagem da espada? A espada era usada pelos soldados romanos e era uma espada curta, não era uma espada muito grande, era curta a espada, né? Conhecida como gládio. E nas mãos de um homem habilidoso, tem que saber usar a espada, tem que treinar. Nas mãos de um homem habilidoso, era uma arma perfeita, era uma arma eficaz, funcionava, não era tão pesada, ele tinha uma habilidade nos braços, nas mãos, na inteligência, tinha que saber usar. Na verdade, ficou conhecida pelo mundo todo como a espada que conquistou o mundo. Vocês sabem que os romanos, pela sua força, pelo seu exército, pelas suas estratégias, ele conquistou o mundo naquela época, os reinos. E uma das coisas que foram colocadas como o resultado dessas conquistas foi a espada. Então você já vai vendo que é por isso que a Igreja Batista tem como centralidade da sua vida, do seu púlpito, da vida do crente, a palavra de Deus. E uma pessoa habilidosa na palavra de Deus, ela pode conquistar o mundo. Você pode ler livros de história, livros de direito, livros de filosofia, livros de todas as espécies desse mundo. E você pode ser muito inteligente, mas se você não ler a Bíblia, não ter o conhecimento e a habilidade que a palavra de Deus vai te dar, você talvez não conquiste tanto. Agora, se você aliar esse conhecimento, você pode ir longe. Era afiada em ambos os lados. Tem espada que é só afiada de um lado, aquela que você corta a carne na tua casa, com certeza o fio é só de um lado, do outro não. Essa é diferente, ela era afiada dos dois lados, justamente para penetrar com mais facilidade, tornando-a uma arma estritamente letal. Entrou, saiu, acabou. Letal contra os inimigos. Normalmente ela é de cerca de 50 a 80 centímetros, então mais ou menos isso, né? De comprimento. O gládio não era uma espada longa como as espadas medievais, que eram enormes, pesadas. Essa era diferente. Essa espada romana era leve, curta e projetada na medida para facilitar para o soldado facilmente com as suas mãos
segurar também o escudo. Não adianta ter uma espada muito pesada, porque o escudo já era meio pesado. Então ia ficar muito peso. Então eles preferiram fazer uma espada mais leve, porque eles já tinham o escudo pesado, para não ficar tão... Por isso que eles tinham habilidade, força, porque eles não carregavam tanto peso. Seu tamanho facilitava o manejo de perto, e suas bordas afiadas as tornavam como uma ameaça para qualquer inimigo que se aproximava perto demais, porque uma espada muito longa tem que ter um ângulo meio distante para você furar o outro. Mas essa espada menor era mais fácil dele tirar quando o inimigo viesse muito perto. Escuta, tudo isso que o pastor está falando aqui, dos detalhes da arma romana, tem a ver com a nossa vida espiritual. Quando o inimigo chegar muito perto, e você tiver a palavra de Deus que é afiada, ela consegue tirar o inimigo mais facilmente de perto. O inimigo às vezes está longe, mas muitas vezes está perto. E para você afastar esse inimigo de perto de você, tem que usar essa espada. A palavra de Deus é comparada a uma espada de combate. Paulo define a espada do Espírito como a palavra de Deus. Esse não é o único lugar, Efésios, nos escritos bíblicos, que se fala sobre a espada. Outro texto que aparece também a espada é Hebreus capítulo 4. Abre aí, por favor, a sua Bíblia, o seu smartphone. Hebreus 4:12. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Julga os pensamentos. Quando nós vamos falar de capacete, irmãos, quarta-feira que vem eu já vou adiantar aqui para vocês. O capacete significa saúde mental. E hoje a maior batalha que o inimigo quer destruir, quer acabar com a nossa vida, acabar com as nossas emoções e acabar com a nossa saúde. Porque o problema da saúde mental é que está enfermando o corpo da gente. E nós vamos convidar vocês a colocar o capacete para proteger dos ataques do inimigo, é na mente. E aqui ele está falando, coloca de novo aquele texto: dividir juntas e medulas e julga os pensamentos e intenção do coração. Porque na Bíblia, coração e mente é a mesma coisa. Coração na Bíblia não é um órgão, coração é a mente, as emoções. Então essa espada, ela ajuda nas nossas emoções, ela cura, ela entra, ela penetra, coisa que às vezes um pastor no aconselhamento não consegue, o psicólogo não consegue, mas a palavra de Deus consegue penetrar lá dentro, fazer uma cirurgia interna, a espada. Por isso que a gente fala, ouça a palavra de Deus, deixa a palavra de Deus penetrar, deixa ela dividir, transformar, tocar, curar. Satanás sabia muito bem que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mas lá no deserto ele falou, o diabo, habilidosamente ataca Jesus, falando: se tu és o Filho de Deus. Esse "se" é duvidando. Está vendo como o diabo ele ataca na dúvida, ataca na mente, duvidando se você realmente é crente, duvidando se você vai, será que você vai conseguir? É claro que você vai conseguir. Será que você vai vencer? É claro que você vai vencer. Satanás ele tenta então atrapalhar a mente de Jesus, confundir a mente de Jesus. Se tu é o Filho de Deus, lança-te daqui. Se tu és. Satanás queria tirar Jesus Cristo da dependência do Pai e da compreensão que ele estava lá para fazer a vontade do Pai.
Então Jesus usou a espada lá naquele encontro com Satanás do deserto, 40 dias e 40 noites, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, e lá ele foi tentado pelo diabo. E qual foi, o que Jesus fez? Ele sacou a arma, Jesus sacou a espada, todas as vezes. Jesus rebateu, se defendeu e atacou o diabo com a palavra. Ele queria tirar Jesus da dependência do Pai. Satanás então tentou aproveitar, né? Isso está em Mateus, abra lá por favor, Mateus 4, 1 a 3. Então Jesus foi levado ao Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Até aí. Então é isso que ele fez, atacou Jesus, atacou o coração, a mente, o corpo de Jesus, colocou dúvida, e ele é expert nisso. Ele vai olhar para nós e essa vai ser a estratégia dele para a gente. Será que você é espiritual mesmo? Você aí, pastor Rodrigo da Igreja ali da Prata, será que você está fazendo tudo certo? Será que você está mais santo, está se santificando ou não? Enfim, ele vai querer penetrar aí. Satanás tentou se aproveitar da fome física de Jesus, que era muito real. Então Satanás, muitas vezes, ele vai aparecer no momento de fraqueza sua. Ele vai aparecer no momento em que você estiver frágil, quando você estiver doente, quando você estiver com uma briga, quando você estiver com uma dívida, quando você estiver questionando, quando você estiver com medo. É ali que ele vai aparecer, mais ainda. É por isso que você tem que ter a espada. É por isso que você tem que ter a espada. A fome física de Jesus era muito real, ele era homem. Mas Jesus respondeu: está escrito não só de, verso 4, está escrito não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus sacou a espada e atacou, defendeu e atacou, pá, pum, pá, pum. Esta é uma citação, Jesus fez uma citação do Antigo Testamento. Ele, está vendo? Ele conhecia a Bíblia. Ele era um habilidoso guerreiro. Ele treinou, ele estudou, ele se envolveu com a Bíblia. Hoje, o crente que lê a Bíblia todo dia na sua devocional ou no áudio, está em contato com a palavra de Deus todo dia, não só quarta-feira ou domingo, ou assiste vídeos de pregações todo dia, é aluno da escola dominical. Agora nós temos um seminário, tem aulas de teologia básica uma vez por semana. Vem estudar uma vez por semana a profundidade da Bíblia. É alguém que está interessado. Então Jesus era habilidoso. Ele citou Deuteronômio 8:3. Conhecia a Bíblia, conhecia a espada. Jesus mostra onde realmente estavam as prioridades dele. Satanás, você não vai me pegar nessa não. Eu conheço a palavra de Deus. E tirou a espada e mostrou para ele. A palavra de Deus então nos ajuda na nossa defesa. Tem uma imagenzinha lá, tem uma imagenzinha de um ataque e o camaradinha está lendo a Bíblia. Coloca para eles aquela imagem. Vai acontecer, irmãos. A outra. Essa. Ataques do inimigo. As flechas vão vir. Mas você tem que estar com a Bíblia, conhecer, estudar, conhecer a palavra para rebater, para você justificar aquilo, a tua fé ali, ó. Eu estou fazendo isso, Satanás, porque a palavra de Deus está me dizendo, eu vou vencer, eu vou aguentar a tentação.
eu vou aguentar. Enfim, tem que ficar firme. A palavra de Deus nos capacita para rebater os ataques. Satanás continuou o ataque a Jesus e disse: então o diabo o levou para uma cidade santa, colocou-o num pináculo do templo, acho que é Mateus 4, verso 5, 6 aí, tá, irmã? Se tu és, e diz, se tu és, de novo, né, o Filho de Deus, lança-te do chão, pois está escrito, ele dará ordens aos anjos sobre ti. Preste bem atenção, porque o diabo, ele recita a Bíblia, ele conhece a Bíblia, o diabo. Ele recita textos do Antigo Testamento para Jesus, mas com umas leves mudanças. Sutileza. Lembre-se, Satanás é enganador, ele tentou enganar Jesus. Já vamos ver. Ele dará ordens aos anjos sobre ti, nas suas mãos, e eles te sustentarão, para que não tropeces nenhuma pedra. Versículos 5 e 6. Esta é mas ele estava tentando citar salmos, olha só, irmãos, vocês verem, o diabo aqui está citando o Salmo 91, 11 e 12 para Jesus. Salmo 91, 11 e 12. Satanás, porém, omite um pensamento muito importante. Aqui no verso 11 do Salmo 91, que diz o seguinte: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para o guardarem. Ali nessa tradução está, para o proteger em todos os seus caminhos. Todos. Então Satanás pegou esse texto, deu uma mudadinha para tentar pegar Jesus, mas como Jesus sabia, ele falou assim: não, os anjos estão me protegendo, eles não pode ser tentado, não pode tentar Deus assim não, eles estão aqui para me proteger. Glória a Deus por Jesus, em todos os caminhos, nessa tentação, lá onde eu estiver, qualquer lugar, os anjos vão me proteger, não é só aqui do deserto. E não é você que dá ordem também, sou eu. A ideia transmitida é que Deus enviará anjo para proteção, quando necessário. Quando necessário, veja bem, que Jesus foi ao Calvário, caiu, levou chicotada, e os anjos não receberam a ordem para proteger Jesus. Jesus foi açoitado, e os anjos ficaram aguardando o Pai. É Deus o Pai que dá a ordem. Não que você deva se jogar de grandes alturas apenas para ver que Deus o salvará. Não pode tentar Deus. Então Jesus sabia que não era assim que funcionava com o Pai. O Pai não se deixava iludir, não. O diabo queria iludir, que Jesus, Pai, o diabo queria falar assim, que Jesus, peça para o Pai, Paizinho querido, me ajuda aqui contra esse inimigozinho aqui. Jesus falou, negativo. Jesus percebeu essa tática. E aí o que ele fez? Puxou a espada. E respondeu a Satanás, está escrito, Mateus 4:7, está escrito, não tentareis o Senhor vosso Deus. Tem até uma imagem de Jesus lá no deserto, não tem? Não tentará o Senhor nosso Deus. É muito importante estar atento a qualquer pessoa que faça citação da Bíblia em outro contexto, para não enganar você. Hoje tem muitas pregações na internet, tem muitos podcasts, tem muita gente citando a Bíblia. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo em que artistas, cantores, estou falando coisas seculares, não gospel, cantores não gospel, artistas não evangélicos, celebridades, empresários, todos não evangélicos, eles estão citando a Bíblia.
nas suas entrevistas, todos os lugares, eles vestem uma capa de... Cuidado com o que eles falam. Quando você ouve e acredita, vá conferir na palavra. Aqui na igreja nós temos uma biblioteca. Vai lá na biblioteca, puxa a enciclopédia, os comentários versículo a versículo. Nós temos isso aqui. Tem até em grego e hebraico, que é os originais da Bíblia, tem lá na biblioteca, irmãos. Pega lá e veja se aquele texto realmente está dizendo aquilo que o jogador de futebol falou, o cantor falou, aquele empresário falou, aquele que você acha bonito, e está ouvindo o filósofo falar, tudo. Vá conferir se aquilo é realmente Deus ou o diabo tentando enganar. O diabo tentou enganar Jesus aqui em trocadilhos, mas Jesus puxou a espada. É muito importante estar atento a qualquer pessoa que cita a Bíblia fora do contexto. Para manejar adequadamente a espada do Espírito, devemos estudar a Bíblia cuidadosamente. Estude, irmãos. Estuda em casa, estuda na igreja. Vem estudar. Quando tiver um curso aqui, amanhã vai ter o culto da capela aqui do seminário. Vai dar o estudo um professor, vai dar uma aula. É aberto, você pode vir. Não sei ainda se vai ser transmitido, mas você pode vir amanhã assistir a aula aqui. Professor de Antigo Testamento muito bom. Estude a Bíblia, estuda. Você vai ser abençoado. A espada, a palavra de Deus estabelece padrões. Satanás fez a última tentativa, então. Novamente o diabo levou Mateus 4, 8 e 9 a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a sua glória. E disse: tudo isso te darei se prostrarem e me adorarem. Era outra cilada. O objetivo de todos os ataques, era fazer com que Jesus adorasse Satanás em vez de Deus. E em troca dessa adoração, Satanás estava oferecendo todos os reinos do mundo. Jesus, irmãos, ele veio a esse mundo, veio à terra, para se oferecer, para resolver os pecados do mundo, do coração do homem. Porque ele sabia que se ele resolver o problema do pecado do homem, de um pecado do coração de um juiz, de um político, de um policial corrupto, se Jesus transformar o pecado daquele professor da universidade, se Jesus vier e transformar o pecado, perdoar o pecado daquela mulher que desvia os homens com a sua sensualidade, naturalmente ele vai mudar o mundo. Naturalmente o mundo vai ser transformado. E o reino do diabo vai perder. Mas o que está acontecendo hoje? O reino do diabo está ganhando. O reino das trevas está crescendo. Porque os filhos de Deus não pegam a espada do Espírito. Não estudam a Bíblia, não testemunham, não ensinam, não discipulam outros. Então, irmãos, nós precisamos, então, Satanás sabe, o mundo é meu, eu quero te oferecer, Jesus. Mas Deus mandou o seu Filho Jesus para perdoar os pecados do mundo, destruindo para sempre o poder de Satanás sobre esse mundo. Hebreus capítulo 2, verso 14. É isso que diz Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e de sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder sobre a morte, isso é, o diabo. Então, o que vai vencer, Jesus não está interessado nos reinos, irmãos, no dinheiro, na fama, no prestígio desse mundo. Esse mundo é traça, para Jesus não vale nada isso aí. O que Jesus mais queria, o que Ele mais quer, a coisa mais preciosa é o nosso coração, é o coração do homem. E ensinar o homem a usar a espada.
É isso que Jesus quer essa noite, que você saiba usar a espada para defesa e para ataque. Voltando-se mais uma vez para as Escrituras, Jesus empunhou mais uma vez a espada do Espírito e respondeu, verso 10: fora com você, Satanás, fora, vai embora, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Jesus puxou a espada e mandou Satanás ir embora. Vai embora, você é muito fraco para mim, não tem chance não. O Senhor usou a palavra para frustrar os planos de Satanás, de minar os propósitos de Deus tinha para cumprir na vida de Jesus. Em cada caso, Jesus habilmente usou o conhecimento mais profundo das Escrituras para neutralizar os ataques de Satanás. O que podemos atacar com a espada do Espírito? O que a gente pode furar, atacar usando essa espada? Vimos pelo exemplo de Jesus Cristo que o inimigo do cristão é Satanás. Sim, a gente não está aqui para usar a Bíblia para machucar o irmão, para prejudicar o irmão. Nós estamos aqui para usar a Bíblia para atacar Satanás. É ele, o diabo, que tenta nos desviar do propósito de Deus. O apóstolo Paulo, ele usa aqui em outros textos uma analogia militar. Irmãos, nós fazemos parte de um exército e estamos em guerra. Nós não estamos aqui brincando de ser crentes, nem na nossa vida. Nós estamos lutando, batalhando, e estamos vendo como é difícil. Então o apóstolo Paulo fala da luta cristã. Nós vamos para Cariaçu. Esse ônibus que vai sair daqui tem que sair debaixo de muita oração, porque Satanás vai tentar que a gente não chegue lá. Mas como nós estamos do lado do exército de Deus, nós vamos orar, nos consagrar, nos preparar e vamos para a batalha. É guerra. É guerra. Como o nosso líder do evangelismo, missionário Rafael Garcia, fala, nós vamos lançar dinamites lá em Cariaçu. Nós vamos pegar dinamites e vamos lançar as dinamites lá, as bombas do evangelho, para salvação de vidas. Sendo assim, precisamos usar a palavra de Deus para discernir, irmãos, pensamentos. Ele escreveu sobre pensamentos e atitudes que deveríamos ter para derrotar Satanás, assim como um soldado usaria suas armas para derrotar o inimigo. Pensamento. O inimigo, ele vai querer trabalhar no nosso pensamento para dizer que nós não vamos vencer, que nós não estamos preparados. Ele vai tentar usar a mente, mas nós precisamos ter o discernimento nos nossos pensamentos e atitudes que são contrários à vontade de Deus. Tem outra figurinha aí, pessoal de transmissão, que fala sobre isso, o discernimento. Não pode ter dúvida na batalha. Que lado você está? Pode colocar aí para eles? Isso, discernimento. Nós sabemos quem nós somos, o que nós estamos fazendo, qual é a missão que nós devemos fazer. Por isso que eu tenho pedido, insistindo para os ministérios da igreja, que todos os ministérios possam cumprir a missão, possam ser missionários, possam convidar pessoas não crentes, possam falar do evangelho, possam trazer pessoas novas. Ministério das mulheres, ministério de jovens, ministério das crianças, ministério de louvor, de coral, todas as músicas cantadas, o quarteto que está ensaiando lá em cima agora, todos os ministérios são missionários, saber de que lado a gente está. 2 Coríntios 10, 3-5, está na hora, né? Esta é a nossa luta, e é assim que possamos usar a arma ofensiva em nossa armadura, pois embora, 2 Coríntios 10, 3-5, pois embora andemos na carne, não guerreamos segundo a carne,
Pois as armas da nossa luta não são carnais. Próximo. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas do vício, das drogas, fortaleza que existe numa cidade, da bebida. Fortalezas são coisas muito difíceis, simboliza coisas muito difíceis. Mas em Deus nós temos essa capacitação, são poderosos em Deus, para derrubar argumentos. Pessoas vindo questionar a gente, para derrubar argumentos. E toda altivez, né, é outra tradução, vamos ler naquela ali. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então é para isso que serve a espada, para nos dar discernimento. Quem nós somos, de que lado nós estamos, e o que nós devemos fazer, e o poder dessa arma, o poder, né? Nossos alvos são espirituais, não carnais. Esses são os inimigos que devemos derrotar no campo de batalha. Então nós devemos usar a arma para quê? Para destruir esses inimigos, os argumentos, as fortalezas. É preciso usar a palavra de Deus para discernir pensamentos, atitudes que são contrários ao caminho de Deus, e usar essa espada para levar nossas próprias atitudes e pensamentos à obediência a Cristo. Tem um pessoal aqui da igreja que está tentando preparar a nossa ida ao cinema, assistir aquele filme, Os Sons da Liberdade. Irmãos, vale a pena. Eu já fui assistir, vou assistir de novo. Vale muito a pena, porque é muito importante a gente ajudar para nunca acontecer aquilo que acontece, o abuso infantil. Pessoas vendendo crianças, roubando crianças, vendendo crianças para abusar sexualmente dela. Crianças de 5 anos, de 8 anos. E as estatísticas dizem que o Brasil é o segundo país que mais acontece isso. Não podemos aceitar isso, irmãos. Então nós devemos usar a nossa espada para lutar, é guerra contra isso. Então apoie essas iniciativas. E eu quero pedir desculpa para o pessoal da Lacrate. Esse termo é muito usado ultimamente. Aí já está falando para ir assistir porque é de direita ou de esquerda. Esquece isso, irmãos. É muito maior. É mais do que partido, mais do que... É questão de criança, irmãos. Então esquece esse negócio. Senão vão falar lá, o pastor falou... Eu não estou nem aí para os lacrates, para quem fica aí falando dos outros. Mas eu quero que os irmãos tenham discernimento espiritual dessa guerra. Então outra coisa, parece que vai ter eleição, negócio de conselho tutelar. Quem se pronunciou foi o presidente da Convenção Batista Brasileira. Então eu, como batista, posso falar que o presidente falou. Para falar para as igrejas orarem e vocês encontrarem candidatos que possam defender as crianças. Esses conselheiros tutelares é um cargo no município que vai em defesa de famílias e de crianças. Então, se você conhecer alguém, se você não conhecer, aqui a gente não pode fazer propaganda, né? Mas tem aqui, tem pessoas aí, até de igrejas, que são candidatos. Então procure se informar, acho que é dia 1º essa eleição. Eu não sei nem como é que funciona, se usa o título, eu não sei. Alguém sabe como é que funciona isso? Dia 1º é agora, domingo, né? Dia 8. Então, procure se informar, porque é uma guerra, e nós precisamos nos posicionar quanto a isso, usando a espada, que é a palavra de Deus. É preciso usar a Bíblia para discernir, então, é assim que usamos a espada. Concluindo essa noite, meus irmãos, como treinar?
treinar. Tem uma imagenzinha aí. Como treinar nessa batalha? Tem que treinar, tem que estudar. O desejo de se tornar conhecedor da palavra de Deus é o desejo de você ser um habilidoso guerreiro, habilidoso no uso da espada. E essa é uma coisa que tem que vir de dentro, é um desejo. Eu quero. Eu ouvi falar que para um pastor ser mais ungido, para um pastor ser mais santificado, para ele ser mais preparado, ele tem que ler a Bíblia todo dia. A gente já fez essas campanhas nos outros anos, mas a gente estava meio sem fazer. Porque às vezes o pastor ele estuda só para pregar a Bíblia, ele não, às vezes não prega, não estuda todo dia. Mas eu falei, eu vou fazer minha devocional todo dia. Não é para pregar domingo, é para minha vida pessoal. É para mim. Eu quero conhecer mais a Bíblia, eu quero devocionalmente orar lendo a palavra. Então eu estou fazendo isso. Isso ajuda muito. Você precisa entender o quanto isso é valioso. Tem que desejar ser um habilidoso guerreiro. Não adianta você ter a Bíblia só para ter a Bíblia. Não adianta você ter a Bíblia só para usar domingo. Tem que ler, querer, amar, é valioso. Tem que desejar ter essa habilidade. Quem quer passar numa prova, num concurso aí, tem que estudar mesmo, não tem jeito. Como é que ele vai passar no concurso? É muito concorrido. Aí ele passa, aí ele tem estabilidade financeira, né? Aí ele vai ter um salário digno, vai poder trocar de carro. Desculpa falar nisso, tá? Mas é o alvo de muita gente. Ele vai poder viajar com a família e não faltará nada. Estabilidade financeira, todo mundo precisa e quer, mas não consegue. Por quê? Não quer estudar, não quer pagar o preço. Então, para você ser um habilidoso guerreiro, ter discernimento espiritual, vencer o inimigo, se defender e atacar, tem que querer estudar. Tem que estudar. Salmo 119, 101. Salmo 119, 101. Refreei os meus pés, refreí. Coloca aí para gente, nessa tradução. Salmo 119, 101. Afasta os meus pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Pode ir. Até o 104. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. É alguém que quer ser um habilidoso guerreiro. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca, mais desejáveis do que o mel. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. Até aí. Então alguém que deseja a palavra, que entende que a palavra é valiosa. Então é alguém que deseja, que quer. Essa é a expressão do Salmo 119:1. Essa é a atitude e a abordagem da palavra de Deus que pode formar um grande guerreiro, uma grande guerreira. O salmista nos mostra as atitudes de um bom soldado precisa. Primeiro, aversão ao mal. Odeia o mal. Não quer praticar iniquidade. Não quer fazer nada errado. Então, odeia o mal. Então, essa atitude do guerreiro. Primeiro. Segundo, no Salmo 119, amor à palavra de Deus. E terceiro, desejo contínuo de compreender e obedecer os seus mandamentos. O modo de vida. Estou vendo que tem muita gente que está distraído aí. Está na hora de terminar, né? Eu sei. Só podemos usar a palavra de Deus para repelir os ataques de Satanás se tivermos intimidade com ela. Por isso, irmãos, que o pastor Benese cantava aquela musiquinha. Eu tenho um lindo tesouro, tesouro dado por Deus meu. Nós andamos o quê? Juntinhos. Intimidade da palavra. Juntinhos em casa,
na cama, no sofá, antes de comer, na igreja, até leva para o trabalho. Intimidade com a palavra de Deus. Nós andamos juntinhos. Não foi à toa que ele foi um grande guerreiro e terminou a carreira e guardou a fé. Quanto mais nos dedicarmos a estudar e viver a palavra de Deus em nossa vida, os ensinamentos da palavra de Deus, melhor poderemos manejar a espada do Espírito. Esse é o seu desejo? Eu espero ter estimulado você a ter esse desejo de usar a espada do Espírito. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde esse estudo aí, irmãos. Você vai entender porque que nós, pelo menos os pastores, somos ministros da palavra. É a nossa espada. Você também pode ter esse conhecimento. Estude a palavra. Venha para o nosso seminário estudar a Bíblia, ou escola dominical. Procure se desenvolver nisso. Você vai ser abençoado, vai ter uma habilidade extraordinária. Deus, obrigado por esta noite, pela armadura do cristão, pelo apóstolo Paulo ter tido essa visão de mostrar para os crentes que eles precisavam ser bem preparados para essa luta, Pai, a luta cristã que vem contra nós. O inimigo, ele foi tentar Jesus no deserto, foi usar armas da palavra de Deus, mas Jesus sabia mais, ele tinha discernimento, ele conhecia, então ele pôde usar como defesa e pôde contra-atacar o inimigo. Pai, nos ajuda também da mesma forma, Senhor, usarmos a espada do Espírito. Cada um de nós deseja ser um habilidoso guerreiro, saber usar, estudar, falar, contra-atacar. Ó Deus, dá essa habilidade para esta igreja, dá discernimento. Tantos de nós caem na luta, são feridos pelo inimigo, têm cicatrizes enormes, estão morrendo até, estão sangrando, porque não sabem usar a palavra de Deus, não conseguem usar. Não deixa ninguém ser ignorante, ó Pai, da palavra, mas ajuda-nos a dar prioridade a ela, amarmos, desejarmos, estudarmos, Senhor. Obrigado pela nossa igreja, que tem esse púlpito, que pode pregar a palavra, os estudos, os pastores, os seminaristas, os diáconos. Obrigado, Senhor, por esta igreja que tem a centralidade na Tua palavra. Nós oramos então, pedindo que nós possamos vivê-la.